Oi, já iniciamos. Vou compartilhar aqui a parte da apresentação. Deixei aberto aqui para a gente fazer. Muito obrigada, Matheus. Boa tarde a todos e a todas que estiverem assistindo esta live de hoje. Já vou abrir aqui para que a gente possa acompanhar nossa aulinha no fonte. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, compartilhando. E nós já iremos iniciar. Deixa eu colocar para apresentar. Dar uma última chamada no pessoal, gente. Já. Bom, vamos lá. Então, na nossa última aulinha, nós falamos um pouco sobre dolo e culpa. E hoje, em especial, nós iremos falar sobre... O tema seria crime tentado e crime consumado. Só que, como eu falei para os alunos que, né, tanto o crime tentado quanto o consumado, eles têm alguns detalhes que vocês precisam ter na cabeça para que não possa haver mais erros sobre isso. Então, nós vamos falar na aulinha de hoje, em especial, do crime tentado, tá? Então, só abrir a outra aqui. Deixa eu tirar esse aqui da parte da frente. Responder aqui. Vamos lá. Então, retomando, nós iremos falar hoje apenas do assunto de crime tentado, tá? E não do consumado, que será isso na próxima aula. Também alguns alunos me falaram para poder focar na parte de erro de tipo. Só que essa aulinha vai ser dada pela monitora Mariana. Então, acredito eu que na próxima aula da semana que vem, ela irá entrar nessa parte com vocês, porque já passou do nexo causal. Então, assim, passando dessa parte do nexo causal, dolo culpa, crime consumado, crime tentado, aí entra na parte do erro de tipo. Nosso sumário. Hoje, quais serão os assuntos que nós iremos falar? Primeiro, a gente vai ter que dar a introdução para falar sobre o intercrimes. Né? O que é o intercrimes, o que cada autor fala sobre isso. Né? E mais para frente, nos próximos slides, nós vamos ter uma conclusão de que o intercrimes, ele é, para alguns doutrinadores, as fases do crime, e outros, o caminho do crime. Tá? Em seguida, vamos entrar no assunto do crime tentado, o que ele é, quais são os tipos de tentativa, que vocês vão ver que são duas. Logo após, questões, problemas, que a gente sempre vai fazendo nas nossas aulinhas, né, sobre o assunto que nós estamos falando, e em seguida ter uma conclusão. Bom, então vamos lá. O que é o intercrimes? Como eu já disse, o intercrimes, eles são as fases do crime ou o caminho do crime para outros doutrinadores. Então, eu peguei apenas de um para vocês entenderem. Coloquem aqui na cabeça que o intercrime, ele é o caminho do crime, porque lá na frente vocês vão ver que existem algumas fases desse caminho que nós iremos colocar na cabeça para nunca mais esquecer qual fase vai ser punida ou não. Então, o conceito, né? Intercrimes, ele vem de uma expressão latim, né, do direito, e, como dito, significa o caminho do crime.
né? Então, ela é usada para se referir aos processos que vai ter o caminho do crime. E assim, né, vai ter a ideia de concluir para descrever as suas etapas, desde a sua ideia do pensamento até a sua consumação, que é o resultado do crime. Peço desculpas se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos no fundo, mas é que eu estou na faculdade, tá, pessoal? Por conta de alguns problemas, não consegui estar em outro lugar. Mas, enfim, prosseguindo. Os caminhos do crime. Os caminhos do crime, vocês vão ver que eles têm doutrinador que defende que os caminhos do crime são 4, e tem doutrinador que defende que os caminhos do crime são 5. Mas hoje nós vamos falar de 4, porque é mais o que nós, da lei brasileira, que utilizamos e vamos ver nas próximas questões, ok? A primeira etapa é a cogitação. Então, lembrando, ela é dividida em 4 etapas. Nelas está a cogitação, os atos preparatórios, a execução e a consumação. Então, nós vamos começar falando sobre a cogitação. O que é essa cogitação? A cogitação, ela sempre vai ser o pensamento do agente sobre aquele determinado crime que ele quer cometer. Então, na cogitação, nós vamos ver que o agente ele vai pensar em como ele vai fazer, quais são as armas que ele vai utilizar, né? Como que ele vai fazer na execução para que aquele crime ele seja consumado, tenha o resultado que ele vai querer. Então, essa vai ser a cogitação, né? Então, ele vai imaginar a execução e o resultado que pretende ter com aquele ato ilícito. Já a segunda fase, nos atos preparatórios, ele passa a organizar aquelas ideias. Então, na cogitação, ele pensou, ele planejou e ele pretende atingir um resultado, certo? Nos atos preparatórios, ele vai passar a ver quais meios ele vai utilizar para cometer aquela execução. Então, assim, coloquei alguns exemplos aqui no slide para vocês verem. Ele pode comprar uma arma para cometer um assassinato, pode conseguir um taco para poder agredir alguém, né? Comprar as cordas para poder prender a pessoa que vai ser vítima do sequestro, e entre outras coisas que vai auxiliá-lo a cometer aquele crime. E essa vai ser a segunda fase. Na terceira fase, que é a fase de execução, aqui o agente já pensou, já se preparou, já pegou as armas necessárias para cometer aquele crime, e ele vai agir, vai começar a colocar em prática tudo aquilo que ele pensou, né? Então aqui, ó, já coloquei até para vocês, que aqui ele já vai ser passível de punição. Aqui ele já vai poder ser punido, né, se descoberto. Agora, na última fase, né, nós já passamos pelo pensamento, passamos pelos meios que nós vamos utilizar e já colocamos em prática. Nessa fase da consumação, nada mais é que o resultado daquela conduta ilícita que nós cometemos. Nós não, digo, que o agente cometeu. A consumação nada mais é que o resultado do crime. Então, ela vai ocorrer, né, depois de todas as práticas anteriores e vai chegar a um resultado, tá? Então, sempre coloquem na cabeça que os caminhos do crime, ele vai ser divididos em 4, porque é isso que nós utilizamos aqui no país. Vamos agora. Aqui, nós vamos colocar, né, dividir essas fases em 2, para que a gente não possa mais errar qual fase o agente vai poder ser punido
e qual fase ele não vai ser punido de maneira alguma. Então, eu até coloquei aqui, a partir de qual etapa do intercrimes, que é o quê? O caminho do crime, pode ocorrer a punição. Então, a gente vai observar que existem duas fases em que o doutrinador ele divide. A fase interna e a fase externa. Então, nós temos a fase interna e a fase externa. O que vai acontecer? A fase interna, vocês vão ver que sempre vai estar... A fase interna, vocês vão observar, sempre vai ser a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa do intercrime? A cogitação, o pensamento. Nessa fase, o agente ele jamais vai poder ser punido. Jamais. Ah, Sara, mas ele foi descoberto, ele estava pensando em cometer aquele crime e outras coisas, ele tem que ser punido. Não, ele jamais vai ser punido. Por quê? Nós não vamos poder punir o pensamento. Como que nós vamos entrar na cabeça do agente para ver qual crime ele vai cometer, como ele vai fazer e se vai se consumar ou não? Não tem como. Isso é impossível e jamais vai ser passível de punição. Então, sempre que houver, e vocês virem nas questões sobre a fase interna, ela jamais vai ser punida. Ela jamais vai ser passível de punição. Ok? Agora, quando se trata da fase externa, vocês vão ver que as fases externas, elas são sempre aquilo que restou do intercrime. Sempre aquilo que restou do intercrime. Então, são todas aquelas outras etapas, né, que tem. Como a gente já sabe que a cogitação, ela não vai ser passível de punição, o que nos resta é a preparação, execução e a consumação. Então, a preparação, execução e a consumação, ela vai poder ser punida se descoberta. Elas vão poder ser punidas, tá? E por que a gente tem que saber dos caminhos do crime? Justamente para saber quando a gente vai poder ser punido ou não, né? Porque se nós formos, abre aspas, uma aspas bem interessante e bem importante também, antes de prosseguir nesse assunto do intercrimes. Aqui, o intercrimes, ele só vai ser observado nos crimes dolosos, os crimes que o agente ele tinha intenção de cometer. E aí, por isso que é importante nós analisarmos esse caminho do crime, para saber quando ele vai ser punido ou não. Porque, pensa, imagina que o agente estava só pensando em fazer o crime. E na hora de chegar nos atos preparatórios, ele foi descoberto. Mas ele ainda estava entrando para comprar a arma. E ele não tinha comprado. Ele vai poder ser punido? Não. Por quê? Ele não chegou a se preparar, ele não chegou a comprar aquela arma. Então, ele não vai ser punido. Então, vamos colocar na cabeça, vamos guardar que intercrimes existem duas fases, fase interna e fase externa. Fase interna, cogitação. O agente não vai poder ser punido. Jamais, em hipótese alguma. Fase externa, preparação, execução e consumação. O agente vai poder ser punido se descoberto as suas condutas criminosas. Ok? Vamos para o próximo slide. Eu não sei se tem alguém na chamada, mas se tiver e querer tirar alguma dúvida, é só abrir o microfone, tá? Vamos lá. Agora a gente vai dar a introdução, depois de saber quando a gente vai ser punido ou não, nós vamos prosseguir com o crime de tentativa.
né? E o que é o crime de tentativa? Segundo o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, o crime ele vai ser tentado quando o agente ele inicia a execução, mas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ah, Sara, mas o que isso significa? Vou explicar. Vamos supor que o agente foi lá, ele pensou, certo? Ele pensou naquele crime. Vamos supor que o agente ele quer matar o seu desafeto. Ele pensou, ele falou, vou matar aquele cara. Passou, ele cogitou, e ele passou para a segunda fase, se preparou, comprou a arma, e na hora de chegar na execução, ele foi até o local, encontrou o seu desafeto e foi disparar as armas. Só que ao disparar as suas armas, ele não tinha a mira certa e a arma não atingiu o seu desafeto para poder matar. Então, foram circunstâncias alheias à vontade, porque a vontade do agente era matar, mas por essas circunstâncias, por ele não ser bom de mira, ele foi lá e acabou não matando o seu desafeto. Então, é isso que quer dizer o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Nesse caso em específico, concreto, que eu dei de exemplos para vocês, ele vai ser considerado como crime tentado, né? Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade dele, o crime não se consumou. Não chegou ao resultado que ele queria, que ele pretendia. E aí, sabendo disso, que a tentativa, né, que vai ser tentado quando por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime ele não se consuma, nós vamos ver que existem 2 tipos de tentativas. Não só 2 tipos, existem mais também, mas em especial que vocês já viram com a professora Luzia, são 2, que é a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. Salvo engano, ainda tem a tentativa cruenta e incruenta, que vocês vão ver futuramente nas aulas que estão por vir. Okay? Então, o que é a tentativa perfeita? A tentativa perfeita é quando o agente ele utilizou todos os meios que estavam ao seu alcance e, mesmo assim, o crime não se consumou. Sara, o que são meios? Os meios, eles vão ser sempre as armas ou os instrumentos que o agente vai utilizar para poder cometer aquela conduta ilícita, para poder cometer aquele crime. Então, aqui eu até coloquei um exemplo para vocês saberem a diferença dessa tentativa perfeita. Vamos lá. O agente, com a intenção de lesionar uma vítima, né, foi lá e disparou socos nela e ainda deu 4 tiros na mesma. Só que ele foi preso antes que a vítima pudesse vir a falecer. Então, tá vendo por que ele vai ser uma tentativa perfeita? Primeiro, o crime se consumou? Não. Apesar dele ter lesionado a vítima, né, e disparou tiros, né, contra ela, 4 tiros, ou seja, ele tinha intenção de matá-la. E ele utilizou dos meios do soco e dos tiros para poder concretizar isso. Só que antes de ter a consumação, ele foi preso em flagrante. Então, ele utilizou todos esses meios, mas não teve como concretizar isso. E como que vai ser resolvido essa situação, esse caso concreto? Vai ser considerado uma tentativa perfeita, por ter utilizado todos os meios, né, que estavam ao seu alcance para poder consumar o crime, né? Agora, quando se trata da tentativa imperfeita, o agente ele não consegue utilizar todos os meios
de execução para a prática delituosa. Então, como assim ele não consegue utilizar todos os seus meios? Exemplo, o agente tem como desferir 5 tiros. Vamos supor que ele tem uma arma. Então, ele passou pelas 4 fases. 3 fases, né? Porque não se consumou, então são 3. Passou pela cogitação. Passou pelos atos preparatórios. Ao chegar na execução, para pôr em prática aquilo que ele pensou, que ele planejou, né? Ele comprou a arma. E na arma tinha 5 balas. Vamos supor. Ele tinha 5 balas. Mas ele só consegue disparar uma bala contra o seu desafeto, né? Contra a pessoa que ele quer matar. E ao disparar uma bala e ir para a segunda bala, ele é preso em flagrante. Ou seja, ele não conseguiu utilizar esses meios para poder executar o crime, executar o que ele queria ter como resultado. Então, vai ser considerado uma tentativa imperfeita, porque ele não utilizou os seus meios, não conseguiu, né, utilizar os seus meios para execução naquele momento, por ser preso em flagrante. Então, esses são os 2 tipos de tentativas que nós iremos ter, né? E vai ser diferenciado por isso. Perfeito. Quando a gente utilizou todos os meios que estavam ao seu alcance e mesmo assim o crime não se consumou. E imperfeita, quando a gente não consegue utilizar os meios que ele tinha para a execução daquele crime, tá? Concluímos. Agora vamos para as questões problema. No direito penal, a tentativa de prática é isso. É a pergunta da questão. No direito penal, a tentativa de prática de crime é, vamos supor, A. Não é punida por apresentar conduta atípica. Aqui, pessoal, vale ressaltar que conduta atípica é tudo aquilo que não é crime. E o que é a tentativa? Ele vai punir toda aquela prática que é criminosa, tá? Então, atípica não seria um crime. Então, a gente já pode, né, indo para a segunda para a gente analisar também. A B. Somente é punida nos crimes de mera conduta. Dica. Toda questão que tiver sempre, somente, nunca, jamais, são questões erradas. Por quê? São questões que delimitam aquela informação. Então, a gente já pode descartar de primeira, tá? Por quê? Principalmente quando se trata do Código Penal e de crimes, né? Existem várias resoluções. Existem coisas, características próprias delas, claro. Mas que não é somente, nem jamais. Então aqui a gente já descartaria apenas por essa palavrinha, certo? Mas, ó, somente é punida para os crimes chamados de mera conduta. Não. C, somente é punida nos crimes culposos. Não. Aqui, pessoal, eu estava vendo se cabe punir a tentativa nos crimes culposos. E a regra geral é que não, né? Não cabe tentativa aos crimes culposos. Porém, é o que o nosso querido professor Surreal sempre fala, toda regra tem uma exceção. E nessa regra vai ter uma exceção específica. Tem um tipo de crime e que vai caber culposo.
vai caber tem um tipo de crime culposo em que vai caber tentativa, tá? Então não se limite à regra, toda regra sempre vai ter uma exceção no direito, tá? E aqui tá certo em tese. D. Salvo em disposição contrária, ou seja, caso não esteja descrito, é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído pela metade. Aqui eu vou mostrar para vocês um artigo que é bem legal do Código Penal. Para vocês nunca mais esquecerem. Tá lá, ainda tá no artigo 14 mesmo, ó. Parágrafo único. Salvo em disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, pessoal, guardem isso. Guardem sempre isso, que a tentativa, ela sempre vai ser punida, né, com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Porque sempre na prova a Luzia ela vai perguntar para vocês como se pune a tentativa. E aí você vai ter que responder. A tentativa se pune com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então, já que a gente já sabe disso, aqui, por que está errada a letra D? Né? Porque aqui está escrito, ó, salvo em disposição em contrário, ou seja, o caput, parágrafo único, salvo em disposição em contrário, é punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída pela metade. É só diminuída pela metade, pessoal? Não. Como a gente acabou de ver, salvo em disposição em contrário, é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Aqui, se o aluno não prestasse atenção, ele iria errar. Por quê? Até a parte da pena correspondente ao crime consumado tá certa. Mas o finalzinho da questão que tá errado. Por isso que a gente já tem que ter o conceito certinho para que a gente não possa errar. Olha a letra E. Salvo em disposição em contrário, que é o caput, parágrafo único que a gente acabou de ler, salvo em disposição em contrário, é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Igualzinho o parágrafo que nós acabamos de ler juntos. Então, sabendo disso, lida todas essas questões. A letra certa é a E. Por quê? Segundo o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, a tentativa ela é punida quando, salvo em disposição em contrário, quando a pena correspondente ao crime consumado e vai ser diminuída de 1 a 2/3. Ok? Agora vamos para a próxima. Essas daqui, pessoal, tá bem simplesinho. E ela diz assim: imagine que Caio agiu com ânimos necandi. Ânimos necandi, vocês vão aprender no concurso de pessoas. Agir com ânimos necandi é agir com intenção, tá?
Então, vamos lá. Imagine que Caio, com ânimos decande, ministre dose letal de veneno na comida de Ana. No entanto, antes que a substância produza o efeito almejado, Ana é atingida por um raio, morrendo eletrocutada. Nessa situação, em decorrência da quebra da relação de causalidade, vocês lembram do nexo causal? Então, aqui cabe o nexo causal, tá? Aqui está dizendo em relação de nexo de causalidade. Caio deverá responder por tentativa de homicídio. Certo ou errado? Então, vamos voltar. Analisar a questão por partes. Imagine que Caio, com ânimos decande, ou seja, dolosamente, tá? Com intenção, ministre dose letal de veneno na comida de Ana. No entanto, antes que a substância produza efeito almejado, Ana é atingida por um raio, morrendo eletrocutada. Então, aqui a gente pode ver, ó, ela ingeriu a substância, né? E antes de morrer, por conta da substância, ela foi eletrocutada. Ou seja, houve nexo causal? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Só lembrando do conceito de nexo causal, abrindo parênteses. O nexo causal é a relação que tem entre a conduta e o resultado. Então, vamos supor que aqui, nesse caso, o Caio ele deu para Ana a dose letal e a Ana veio a morrer por conta do veneno que o Caio deu para ela. Então, houve uma relação entre a conduta de Caio e o resultado, porque ela só morreu por conta daquele veneno. Fecha parênteses. Isso é o nexo causal. Sabendo que isso é o nexo causal, né? Sabendo da nexo de causalidade, aqui nós já descartamos esse nexo causal, por quê? Apesar de ele ter dado a dose letal de veneno para ela, né? Ela veio a óbito por conta, né, do raio, por conta de ter sido eletrocutado. Né? Então, aqui, a pergunta está dizendo: Caio deverá responder por tentativa de homicídio. Certo ou errado? Vamos lá. Aqui eles colocaram certo. Ai, não coloquei aqui. Por quê? Tá certinho isso aí, pessoal. Aqui, ele vai responder por tentativa de homicídio, por quê? Ele queria cometer aquele crime, né? Mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, por circunstâncias que ele não esperava, o crime ele não se consumou. Então, em decorrência disso, aqui ele vai responder sim por tentativa de homicídio. Então, aqui está correto. Geralmente eu coloco aqui para vocês não verem o gabarito, mas acho que não saiu no slide. Tá bom? Então, lembrem sempre, a tentativa ela vai ocorrer quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime ele não se consuma, tá bom? Então, aqui nessa questão problema, a resposta está correta. E por fim, nós vamos concluir com o que é tentativa, né, e o que não é. Então, sabendo disso, né, que
para concluir a nossa aulinha de hoje, nós sabemos que configura-se tentativa quando o agente ele inicia a execução, ou seja, ele tinha a intenção de iniciar aquela conduta criminosa, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade, circunstâncias essas que ele não esperava, em hipótese alguma, o crime ele não vai se consumar, o crime ele não vai ter um resultado, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês sempre lembrar que, né, sempre vai ter dois tipos de tentativa, né, que temos a tentativa perfeita e a imperfeita. Perfeita, quando a gente utilizou todos os meios que estavam ao seu alcance e mesmo assim não se consumou o crime. E imperfeita, quando a gente não consegue utilizar todos os meios de execução para a sua prática delituosa. Ok? Então, sempre lembrem disso. Em relação ao intercrimes, lembrem que só será analisado aos crimes cometidos dolosamente, crimes que o agente ele tinha a intenção de matar, tá bom? E o intercrimes ele sempre vai ter 4 fases. E quando se trata de tentativa, não vai caber tentativa para os crimes culposos, né? A regra geral é isso. Não vai caber tentativa para os crimes culposos, exceto por um crime específico que vai ter, por ele ser considerado autônomo. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de monitoria de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre crime impossível, tá? E outras coisas de crime impossível. Erro de tipo, vou dar uma reforçada com vocês também. A monitora Mariana vai falar com vocês, mas eu vou dar mais uma reforçada também, para que vocês não se percam quando for fazer questões, tá? E essa foi nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Só voltando um pouco. Na próxima aula ainda a gente vai falar sobre o crime consumado, tá, pessoal? Antes de entrar no crime impossível. Porque, como eu disse, tem detalhes que vocês precisam ter na cabeça gravado, tá? Para que não haja esse conflito com vocês. Se eu falasse dos 2 crimes hoje, ia ficar muita coisa. Então, resolvi separar e vocês estudarem essa aula para depois nós falarmos sobre o crime consumado, tá? Então, muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam. E até a próxima. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição no grupo. Tem meu WhatsApp aí, o Instagram também. E nós nos vemos na próxima aula. Até a próxima, pessoal.